Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre função quadrática, galera, também conhecida como função do segundo grau. Alguns livros trabalham com função quadrática, outros com função do segundo grau, enfim, todos querem expressar a mesma coisa. Beleza, galera? Então vem comigo aí para nós darmos o pontapé inicial a respeito da função quadrática. Veja bem, esse assunto é um assunto muito importante, muito cobrado por diversas bancas, ok? Diversas bancas. E assim, duas coisas são muito importantes no estudo da função quadrática. Eu preciso saber determinar o zero de uma função quadrática, isso é algo fundamental. O estudante, o aluno, o concurseiro tem a obrigatoriedade de saber calcular o zero de uma função quadrática. Segundo, encontrar o ponto máximo e mínimo de uma função. Porque, na maioria das vezes, na maioria das questões que são cobradas nos concursos, ou se cobra o zero, ou se cobra o ponto máximo e o ponto mínimo. Então, nós vamos explorar bem esses dois pontos aqui, o zero e o ponto máximo e o ponto mínimo de uma função quadrática. Beleza? O que nós vamos ver na aula de hoje, professor? Nós vamos ver o seguinte. Então, aqui, função do segundo grau, vamos conceituar a função, para você se inteirar do que é uma função do segundo grau. Vamos falar do zero da função do segundo grau. Vamos construir e analisar alguns gráficos da função do segundo grau. Construir no bom sentido, porque nenhum concurso vai pedir para você construir gráfico, né? Mas a gente precisa saber fazer a análise dele, tá? Identificar o crescimento e o decrescimento de uma função e resolver problemas de máximos e mínimos de uma função do segundo grau, principalmente isso. Tranquilo, galera? Preparado? Nossa aeronave vai decolar. Então vamos iniciar aí falando o que é uma função quadrática, professor. Olha, quadrática não tem nada a ver com quadrado aqui, tá? Uma função quadrática é toda a função da forma. Então existe um formato, uma identificação do tipo de função do segundo grau ou função quadrática. Então, ela é toda função escrita neste formato aqui. F de x. Professor, sempre vai ser f de x? Não. Pode acontecer desse f de x ser substituído por y. Poderia ser y igual, ok? Professor, por que y? Porque a função ela é representada no plano cartesiano. Então, eu tenho eixo x e tenho o eixo y, ok? Quando a gente fala f de x, nós estamos fazendo referência ao valor do eixo y. Por isso que eu disse que isso aqui pode ser substituído por y também. É comum trabalhar f e alguns também trabalham y. Importante que você entenda que pode ser f de x ou y. Isso aqui é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Galera, importante também entender que A, B e C são chamados de coeficientes da função. O que é um coeficiente? Coeficiente é um valor numérico que é atribuído nesta função. Então, A é um número, B é um número, C é um número. Eles são números pertencentes ao conjunto dos números reais, ok? Onde A tem que ser diferente de zero. Professor, por que o A tem que ser diferente de zero? Porque nós estamos estudando função do segundo grau. Observem que o coeficiente que está multiplicando o x ao quadrado é exatamente o coeficiente A. Se acaso esse valor for zero, o x ao quadrado deixa de existir. E deixando de existir o x ao quadrado, a função deixa de ser do segundo grau. Correto? Como é uma função do segundo grau, então o A não pode ser zero. Professor, e o coeficiente B e o C podem ser zero? O B e o C podem ser zero, ao mesmo tempo ou individualmente. Posso ter uma função com B zero e o C diferente de zero, como posso ter uma função com C zero e o B diferente de zero, como também posso ter uma função com B e o C zero.
Tranquilo? O que não pode ser zero é só o A. Então está aqui, A, B e C são valores reais. Tranquilo? Vamos ver alguns exemplos de função do segundo grau. Olha só. F de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 5. Bom, no primeiro momento vamos treinar a identificação dos coeficientes. Você tem que saber olhar para a função e dizer quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B, quem é o coeficiente C. O coeficiente A vai ser sempre o valor numérico que está junto com a variável que está elevada ao quadrado. O coeficiente B é o número, o valor numérico que está associado à variável sem estar elevado ao quadrado. E o coeficiente C, também chamado de termo independente, é aquele valor numérico que não está associado a nenhuma variável. Tudo bem? Então vamos lá identificando. O A vale 1. Por quê, professor? Porque quando não aparece nenhum número, eu devo considerar sempre 1. O B vale 3, está aqui, e o C vale menos 5. Quero chamar a atenção dos senhores com relação ao sinal. Muito importante, você não pode ignorar o sinal. O C vale menos 5, e isso faz muita diferença nos nossos cálculos. Vamos pegar um outro exemplo. F de x igual a menos 5x ao quadrado mais 2x menos 12. Quem é o meu coeficiente A? Menos 5. O B, 2. O C, menos 12. Então, está aqui, ó. A menos 5, B igual a 2 e C igual a menos 12. Tranquilo? Belezinha? Olha só essa outra. F de x igual a 8x ao quadrado menos 6. Quem é o coeficiente A? É o valor numérico que está com x ao quadrado. No nosso caso aqui é o 8. Quem é o B? O B é o número que está com x. Professor, ele não está aí presente. Beleza, se ele não está presente, ele vale quanto? Vale 0, é nulo, por isso que não está presente. E o coeficiente C? Menos 6. Então vai ficar assim, ó, A8, B0 e C igual a menos 6. Tranquilo? Observe o seguinte, como eu já tinha salientado no início, o coeficiente C, ele é chamado de termo independente. Agora, galera, preste atenção nessa observação aqui, ó. O termo independente, que é o coeficiente C, ele é onde a parábola intercepta o eixo das ordenadas. Professor, o que é esse tal de eixo das ordenadas? Galera, nós temos o plano cartesiano eixo X e eixo Y. O eixo X, ele também é conhecido como eixo das abscissas. E o eixo Y é conhecido como eixo das ordenadas. Então, abscissa é X, ordenada é Y. Tranquilo? Bom, o que está sendo observado aqui é que a parábola, em algum momento, ela vai fazer isso, ela vai cortar o eixo X, o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. A observação diz aqui o seguinte, que esse ponto, aonde a parábola vai cortar o eixo Y, interceptar o eixo Y, é exatamente o valor do coeficiente C. Sempre assim, professor? Sempre, galera, sempre, fica atento nisso. Então, olhando para o gráfico, se você verificar onde que a parábola intercepta o eixo Y, qual é o valor daquele ponto, aquele valor é o valor do coeficiente C. Tranquilo? Belezinha, né? Então, vamos lá. Bom, vamos começar agora a falar de zero. Zero ou raiz de uma função do segundo grau. É comum dizer zero, assim como também é comum dizer raiz. Por quê? Porque o que é raiz de uma função do segundo grau, professor? Raiz de uma função do segundo grau são todos os valores que nós atribuímos à variável que faz com que aquela função seja igual a zero. Então, eu vou ter uma função, todos os valores que, ao ser substituído no lugar do x, tem como resposta zero, então eu digo que esses valores são as raízes da função do segundo grau. Tranquilo?
Como é uma função do segundo grau, então ela pode ter no máximo 2 raízes. O grau identifica a quantidade de raízes presentes. Então, numa função do primeiro grau, eu tenho uma única raiz. Numa função do segundo grau, eu tenho 2 raízes. E assim por diante. Tranquilo? Então, vem comigo. Bom, vamos lá. Então, 0 é o valor de x que anula a função. Ok? Então, para encontrar o 0, basta a gente pegar a função e fazer ela igual a 0. Então, eu tenho aqui ax² mais bx mais c igual a 0. Qual é o propósito? O propósito é encontrar os valores de x. Galera, para encontrar os valores de x, nós vamos recorrer agora àquela máxima conhecida pelos senhores como fórmula de Bhaskara. Estão lembrados disso? Pelo amor de Deus, professor, isso aí é um horror fazer por esse trem. Nunca aprendi isso. Galera, eu vou dar algumas dicas aqui de resolver sem a utilização da fórmula de Bhaskara. Em alguns casos, essa dica ela pode ser útil e dar agilidade na resolução do exercício, ok? Mas, primeiramente, vamos fazer da forma tradicional, que é através da fórmula de Bhaskara, como assim é pronunciado. Muito embora eu chamo de fórmula da equação do segundo grau, ok? Vamos lá? Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Dada a função de R em R, ou seja, de números reais em números reais, definida por f de x igual a x² mais 5x mais 6. Determine o 0 da função. Então, o nosso objetivo agora é encontrar quais são os valores que o x pode assumir que faz com que essa função seja igual a 0. Qual é o primeiro passo? Vamos dividir em 3 passos aqui. Passo 1. O passo 1 é pegar esta função, pegar essa expressão que está aqui e fazer ela igual a 0. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Fazendo f de x igual a 0, eu vou ter que x² mais 5x mais 6 é igual a 0. Então, agora eu transformei a função numa equação do segundo grau. Quem são os meus coeficientes? Eu tenho que identificar os coeficientes. Coeficiente A vale 1, coeficiente B vale 5 e o coeficiente C vale 6. Então, no primeiro passo, além de fazer a função igual a 0, eu identifico os coeficientes A, B e C. Tranquilo? Então, vamos para o próximo passo. Passo 2. O que eu tenho aqui? No passo 2, galera, eu vou calcular o discriminante. Professor, eu nunca ouvi falar nessa palavra discriminante. Até acredito que seja verdade isso, mas você já deve ter ouvido falar na palavra delta, porque delta é o nome dessa letra grega. Nós, erroneamente, trabalhamos como encontrar delta. Nós não encontramos delta, nós encontramos o discriminante da função do segundo grau. Delta é o nome da letra grega que representa esse discriminante. Então, essa letra aqui é uma letra grega chamada delta. Mas o que nós vamos encontrar é o discriminante, ok? Ah, professor, pode continuar chamando de delta? Pode, galera, beleza, tá? Bom, então o delta, que é o discriminante, vai ser igual a quem? Nós temos aquela equaçãozinha lá, lembram? B² menos 4 vezes A vezes C. Essa equação não mudou, continua a mesma, galera. Então, tá aqui, ó, B² menos 4 vezes A vezes C. Quem é B? Quem é A? Quem é C? Galera, B, A e C são os coeficientes que nós já encontramos. Nós vimos que o A vale 1, o B vale 5 e o C vale 6. Estão lembrados? Agora, eu vou ter que substituir aqui esses valores. Então, no lugar do B, eu vou colocar 5. 5², porque é B², menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 6. Então, 5² menos 4 vezes 1 vezes 6. Bom, a regra de uma expressão diz que primeiro eu resolvo as potências, depois as multiplicações e divisões, e por último eu somo ou subtraio. Então, vamos lá. 5² é 25, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24.
Quanto que é 25 menos 24? É igual a 1. Pronto. Qual é o valor do discriminante? O discriminante vale 1. Está aqui, ó. Ok? Que é o valor do delta. Pronto. Professor, cumpri o segundo passo. Então, vamos agora para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo agora é encontrar as raízes, que é o x' e x2', ou x1 e x2, como você preferir, ok? Como que nós vamos fazer isso? Para nós encontrarmos as raízes, nós vamos ter que fazer uso daquela equação do segundo grau, da fórmula da equação do segundo grau, também chamada por vocês como fórmula de Bhaskara. Estão lembrados dela? Não, professor, não estou lembrado. Então, vou colocá-las aqui, ó. X igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2A. Lembrou agora? Ah, professor, essa coisa indecente aí, essa coisa mesmo. Até hoje, alguns ainda dizem, não encontrei utilidade para isso. Galera, pode até não ter encontrado, mas está aqui uma utilidade. Você tem que passar no concurso e isso aqui vai ser cobrado. Então, uma utilidade, passar no concurso. Fica ligado. Beleza? X igual a menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Esta é a fórmula que nós vamos usar. Eu conheço o coeficiente B, eu conheço o coeficiente A e eu conheço o valor do discriminante delta, ok? Bom, agora é só substituir. Então, vai ficar assim, ó. X igual a menos o coeficiente B. O coeficiente B vale 5. Então, menos 5, mais ou menos raiz quadrada do discriminante, que vale 1, dividido por 2 vezes A, portanto, 2 vezes 1, porque o A vale 1. Tranquilo? Beleza. Agora eu vou ter que extrair a raiz. Quanto que é a raiz quadrada de 1? É 1. Vou ter que multiplicar aqui embaixo, 2 vezes 1, 2. Vai ficar assim, ó. X igual a menos 5 mais ou menos 1, porque raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2, porque 2 vezes 1 são 2. Pronto. Observem que eu tenho dois valores aqui, um mais e um menos, mais ou menos. Então, o mais vai ser o valor do x1 e o menos vai ser o valor do x2. Então, eu vou ter que desmembrar isso daqui em duas partes. Vamos lá, então? Primeira parte que eu vou chamar de x'. Eu vou pegar o valor positivo. Então, ficou menos 5 mais 1 dividido por 2. Agora, eu tenho 5 negativo e o 1 positivo. O que diz a regra de sinais? Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, menos 5 mais 1 dá menos 4. Então, vai ficar menos 4 dividido por 2. E menos 4 dividido por 2... menos 2. Beleza? Pronto. Encontrei o x'. Não acabou. Eu tenho que encontrar as raízes. Ainda tem mais uma. Então, vamos lá. Encontrar a segunda raiz. Agora, eu vou pegar o valor negativo, o menos 1. Então, vai ficar menos 5, menos 1 dividido por 2. Regra de sinais. Números com sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 5 com menos 1. Menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Beleza? Então, está aqui, ó, resolvido. Encontrei o x' e encontrei o x'. Encontrar as raízes é encontrar esses valores. Eu vou mostrar o esquema como que fica representado graficamente isso. Então, eu vou desenhar aqui o eixo x, ok? Vou marcar os dois pontos, que é o menos 2 e o menos 3, tá? Então, está aqui, ó, menos 2 e o menos 3. Está marcado aqui os dois pontos. Lembrando que o menos 2 é maior que o menos 3, então ele fica à direita. Sempre o maior número fica à direita. E menos 2 é maior que menos 3, correto? E agora eu vou e desenho aqui a parábola. Pronto, está traçada a parábola. O esquema desse gráfico ficaria algo mais ou menos desse tipo aqui. Tranquilo? Beleza? Só para você compreender a esquematização dele aí. Bom, galera, nós fizemos da forma tradicional. Eu resolvi, encontrei o valor das raízes na forma tradicional. Vocês lembram que eu tinha x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Esta era a minha equação.
Agora, eu vou ensinar para vocês como que se calcula as raízes sem a necessidade de utilizar a fórmula da equação do segundo grau. A técnica que nós vamos usar agora para resolver isso é chamado de técnica da soma e do produto. Então, o que nós vamos fazer? Essa regra que eu vou ensinar, ela pode ser utilizada em qualquer equação do segundo grau. Mas a gente tem que fazer uma ressalva. Quando o coeficiente A, que é o cara que vai aqui, for diferente de 1, essa regra ela já fica um pouquinho mais complexa na sua realização. Não que ela não possa ser utilizada. Ela pode ser utilizada. Se você tiver o domínio dela, você pode fazer. Porém, ela é muito mais prática quando o A for 1. Se o A for 1, o processo é mais direto, é mais fácil de você encontrar as raízes. Então, dessa forma, como a gente não vai ter tempo hábil para você estar treinando aí, o ideal, o meu conselho para vocês é, se o A for 1, como é o caso aqui, ele vale 1, então essa técnica é válida. Vai ser mais rápido resolver por ela. Se ele for diferente de 1, a não ser que você tenha habilidade, faça pela fórmula da equação do segundo grau. Salvo se você domina bem essa técnica. Aí tudo bem. Mas se você não domina bem, faz pela fórmula da equação do segundo grau. Acha o discriminante, o delta, depois vai para a formulazinha de Bhaskara, ok? A fórmula tradicional. Então, o que eu vou ensinar aqui, ele é muito bem aplicado se o A for 1. Bem rápido. Tranquilo? Bom, volto a dizer. Pode ser aplicado se o A for diferente de 1. Eu não vou trabalhar essa parte com vocês, tá? Vou trabalhar só com A igual a 1. Beleza? Bom, então a técnica é a seguinte. Eu tenho o coeficiente A, que vale 1. Beleza? Eu tenho o coeficiente B, que vale 5. E eu tenho o coeficiente C, que vale 6. A técnica consiste no seguinte. Eu tenho que encontrar dois valores, x1 e x2, de tal forma que o produto desses valores, x1 vezes x2, seja igual ao coeficiente C. Na verdade, é igual ao coeficiente C dividido pelo coeficiente A. Mas como o A é 1, então não vai alterar nada. Beleza? Por isso que eu estou dizendo que ela é válida, ela é bem aplicada e bem mais facilmente aplicada quando o coeficiente A é 1. Porque aí eu não preciso levar em consideração o A, porque ele vale 1. Então eu só penso assim, o produto tem que dar o C. Na verdade, o produto tem que dar C dividido por A. Mas como A é 1, então vai ser C mesmo. Beleza? Entenderam aí agora? Então, o produto tem que ser igual ao coeficiente C. E a soma, galera, x1 mais x2 tem que ser igual ao oposto do coeficiente B. O que é o oposto? É o valor que tem, é o número que tem o mesmo valor absoluto, porém o sinal contrário. Se o B é 5, o oposto de 5 é menos 5. Se o B é menos 8, o oposto de menos 8 é mais 8. Entendem isso? Então, o produto tem que ser igual ao coeficiente C, e a soma tem que ser igual ao oposto de B. Beleza? Bom, então está aqui. Agora que nós já sabemos disso, basta a gente pensar assim. A ideia é sempre começar pelo produto. O produto é o coeficiente C. Aí você olha, quem é C? C vale 6. Galera, o 6 aqui é positivo ou é negativo? O 6 é positivo, professor. Veja bem, eu tenho um produto que tem que ser igual a 6 positivo. Pergunto para os senhores, em qual situação um produto de dois valores vai me dar uma resposta positiva? Olha só, vou repetir a pergunta. Em qual situação um produto entre dois valores me dá uma resposta positiva? Quando eles tiverem sinais iguais ou quando estiverem sinais diferentes? Quando eles tiverem sinais iguais. Porque, de acordo com a regra de sinais, menos com menos é mais. E mais com mais também é
mais. Então, se eu tenho sinais iguais, a resposta é positiva, beleza? Bom, dessa forma, eu já consigo identificar que x1 e x2 vai ter o mesmo sinal. Vai ter o mesmo sinal. Se eles vão ter o mesmo sinal, eu não sei se os dois sinais são positivos ou se os dois são negativos, mas eu sei que eles têm os mesmos sinais, beleza? Bom, agora eu vou analisar o B. A soma tem que dar o oposto de B. O oposto de B. Quem é B? 5. Qual é o oposto de 5? Menos 5. Beleza. Agora, galera, eu pergunto para os senhores, em qual situação, ao somarmos dois valores com sinais iguais, porque eu sei que eles têm sinais iguais, ok? Ao somarmos dois valores com sinais iguais, a resposta fica negativa. Obviamente, quando os dois forem negativos. Se os dois forem negativos, eu somo e conservo o sinal. É assim que diz a regra. Então, como a soma tem que dar o oposto de B e B é positivo, então o oposto vai ser negativo, eu sei que x1 e x2 necessariamente vão ter que ser negativos. Os dois. Pronto. Determinei o sinal. Agora, eu tenho que descobrir os números. Quais são os números que multiplicados vão ser igual a 6 e cuja soma vai ser igual a 5? Aí você fala assim, professor, por que soma igual a 5? Galera, veja bem, eles têm sinais iguais. Se eles têm sinais iguais, eu vou somar. Ah, professor, então se eu tivesse chegado à conclusão que eles teriam sinais diferentes, então eu teria que subtrair? Isso mesmo. Então, sinais iguais eu somo, sinais diferentes eu subtraio. Como os sinais aqui são iguais, eu penso assim, dois números que multiplicados seja igual ao coeficiente C e cuja soma seja igual ao oposto do coeficiente B, ok? Agora, se eles tivessem sinais diferentes, aí o produto tinha que ser igual ao C e a diferença tinha que ser igual ao oposto de B. Entendem isso? Beleza. Então, vamos lá. Dois números cujo produto é 6 e cuja soma é 5. 2 e 3. 2 vezes 3 são 6 e 3 mais 2 são 5. Está aí, pronto. Encontrei os dois valores, menos 2 e menos 3. E nós já comprovamos isso, né? Nós fizemos por Bhaskara e encontramos exatamente menos 2 e menos 3. Beleza? Bom, não ficou claro ainda não, professor. Então vamos analisar outros casos aqui para você pegar esse macete aqui e nunca mais esquecer como que se encontra o zero de uma função do segundo grau, através do método de soma e produto. Vou pegar um outro exemplo aqui. Olha só. X ao quadrado mais 8x mais 16. O que diz? A primeira coisa que eu analiso. Quem é o meu A? O meu A vale... Vou colocar aqui no cantinho, ó. Quem é o meu A? O meu A vale 1. Quem é o meu B? O meu B vale 8, positivo, tá? E o meu C vale 16, também positivo. Tranquilo? Belezinha? Pronto. Agora, que eu já sei quem é A, quem é B, quem é C, como o A vale 1, vou aplicar a técnica com tranquilidade. Primeira coisa que eu tenho que observar é o coeficiente C. Qual é o sinal do valor do coeficiente C? Ele é positivo. Positivo. Aí lembra lá, quando que numa multiplicação de dois valores a resposta é positiva? Quando eles têm sinais iguais. Ou os dois são positivos ou os dois são negativos. Porque o produto vai ser positivo, correto? E o C é positivo. Então, eu sei que ou x1 e x2 vão ser negativos, ou x1 e x2 vão ser positivos. Tudo bem até aí? Beleza. Bom, se eles têm sinais iguais, então eu vou ter que somar. Agora eu vou olhar para o B. Qual é o valor do B? Mais 8. Mais especificamente, qual é o sinal do B? O sinal do B é positivo. Se o sinal do B é positivo,
o oposto vai ser negativo. E aí eu pergunto, quando que somando dois valores com sinais iguais, a resposta é negativa? Quando os dois forem negativos, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então pronto, já cheguei à conclusão que a resposta de x1 e de x2 são valores negativos. Tranquilo. Agora, eu vou verificar dois valores cujo produto seja igual a 16 e cuja soma seja igual a 8. Beleza? Por que soma? Porque eles têm sinais iguais. Lembra o que eu disse? Se eles tivessem sinais diferentes, eu ia falar diferença. Mas como eles têm sinais iguais, dois números que multiplicados dá 16 e cuja soma dá 8. Aí você pensa assim, para dar 16, 1 vezes 16 é 16. Beleza, só que se eu somar 1 mais 16, vai dar 17. A soma tem que dar 8. Se eu pegar 2 vezes 8, dá 16, professor. 2 e 8, não. Por quê? Porque a soma tem que ser igual a 8, e 2 mais 8 é 10. Então, não dá certo. 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, professor. Beleza. E 4 mais 4? É 8. Opa, tá aí. Encontrei os dois valores que eu queria, 4 e 4. Então, resposta, menos 4 e menos 4. Na verdade, a resposta vai ser só uma, né? Porque eles são iguais. Eu não vou colocar duas vezes o menos 4. Eu identifiquei que é menos 4, mas a resposta é uma só, menos 4. Tanto para o x1 quanto para o x2. Beleza? Pronto, está resolvida a questão. Está começando aí a entender essa técnica de soma e produto, galera? Olha só. Um outro exemplo aqui. f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, vamos lá. Eu sei que o a vale 1, beleza. Eu sei que o b vale menos 2 e eu sei que o c vale menos 3. Dá uma pausa, tenta você encontrar. Na sequência, você acompanha a solução que eu vou dar aqui. Belezinha? Para ver se você está aprendendo a técnica. Vamos lá. O que eu disse para vocês? Sendo A igual a 1, eu vou olhar para o sinal do C. O sinal, ele é negativo. Beleza. Aí eu pergunto, quando que num produto de dois valores a resposta vai ser negativa? Quando eles tiverem sinais diferentes. Ou um é negativo e o outro é positivo, ou um é positivo e o outro é negativo. Enfim, eles têm que ter sinais diferentes. Um é negativo e o outro é positivo. Então, conclusão, x1 e x2 vão ter sinais diferentes. Um é negativo e o outro é positivo. Quem é quem? Eu não sei por enquanto. Por enquanto ainda não. Agora, eu vou olhar para o coeficiente b. O coeficiente b é positivo ou negativo? O coeficiente b é negativo, professor, é menos 2. Se ele é negativo, o oposto dele vai ser o quê? O oposto vai ser positivo. Beleza, se o oposto é positivo, o que eu tenho que pensar? Eu sei que x1 e x2 têm sinais diferentes. Se eles têm sinais diferentes, então eu não somo, eu vou subtrair. Beleza? Porque sinais diferentes subtrai. Aí eu pergunto, a resposta tem que ser positiva, porque o oposto de b, o b é negativo, então o oposto é positivo. Pergunto para os senhores, quando que numa diferença entre dois valores, a resposta vai ser positiva? Óbvio, professor, quando o maior número for positivo, porque de acordo com a regra de sinais, nós temos o seguinte, números com sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Então, se eu quero uma resposta positiva, o maior número tem que ser positivo. Então, eu já sei que x2 vai ter que ser maior que x1, o maior valor. Beleza. Agora, feita essas análises, basta encontrar os dois valores. Então, a pergunta é a seguinte, qual é os dois valores cujo produto é igual a 3 e cuja diferença é igual a 1? Galera, eu só tenho uma saída, 1 e 3. Por quê? 1 vezes 3 é 3 e 3 menos 1 é 2. Então, dois números cujo produto é igual a 3 e cuja diferença é igual a 2, 3 e 1. Porque 3 vezes 1 é 3 e 3 menos 1 é 2. Como o maior número tem que ser positivo, então o 3 vai ser positivo
e o 1 vai ser negativo. Então, resposta, menos 1 e 3. Professor, o senhor disse que essa técnica é rápida. Claro que é rápida, galera. Eu estou falando de forma pausada para você entender o contexto da aplicação da técnica, o passo a passo. Mas ao fazer isso, você vai fazer com muita agilidade. Tem que treinar, tem que treinar. Beleza? Olha só, vou pegar mais um exemplo aqui. X ao quadrado mais 6x menos 27. Galera, vou fazer mais rápido isso daqui. Então, eu tenho que o meu A vale 1, que o meu B vale 6 positivo e que o meu C vale menos 27. Então, como eu disse, a primeira coisa que eu olho é para o C. Qual é o sinal dele? Negativo. Quando que numa multiplicação a resposta é negativa? Quando eles têm sinais diferentes. Então, eu sei que x1 e x2 vão ter sinais diferentes. Um negativo, o outro positivo. Beleza. Agora eu vou para o coeficiente B. O B é positivo. A resposta tem que ser o oposto de B. Se B é positivo, o oposto é negativo. Aí eu pergunto, quando que numa diferença, veja bem a diferença porque tem sinais diferentes, quando que numa diferença a resposta vai ser negativa? Quando o maior número for negativo. Então, eu já sei que x1 vai ser o maior número e x2 o menor. Agora, basta encontrar dois valores cujo produto seja igual a 27 e cuja diferença seja igual a 6. Professor, eu tenho 1 e o próprio 27. 27 vezes 1 é 27, mas 27 menos 1 é 26. Então, não é 1 e 27. A diferença tem que dar 6. Ah, professor, então 3 e 9. 3 vezes 9 é 27, beleza. E 9 menos 3 é 6. Ah, bateu, é o que eu quero. A diferença tem que ser 6. Como o maior número é negativo, então o 9 vai ser aqui e o 3 vai ser aqui embaixo. Resposta, menos 9 e mais 3. Pronto, terminei a equação. Não precisou achar delta, ir para a fórmula da equação do segundo grau, que demoraria muito mais tempo. Beleza? Tranquilo? Galera, treinem isso, tá? É o que há com relação a essa técnica. Agora é só treinar, tá? Beleza? Bom, gráfico de uma função do segundo grau, galera. Veja bem, com relação ao gráfico, nós temos que entender o seguinte. O gráfico de uma função do segundo grau é sempre uma parábola, galera. Sempre uma parábola. Ou seja, vai ser algo desse tipo assim, ó. Ou assim, ok? São duas formas de eu representar a parábola, desse jeito. Essa abertura que a parábola tem aqui, ó, ela é chamada de concavidade, ok? Esta função, ela é uma função infinita, ou seja, ela vai crescer aqui, ó, infinitamente, ou ela vai descer aqui infinitamente. Ela é infinita, a função é infinita. E o modelo dela é sempre nesse modelo de parábola, formato de uma letra U, assim, ok? Beleza? Bom, galera, observe que eu coloquei duas formas. Ou a parábola é assim, ou a parábola é assim. Nunca você vai ter uma parábola desse jeito, ó. Ou assim, ó. Nunca, ok? Isso aqui está errado. Esta representação de parábola está errada. Ou ela vai ser assim, com a abertura para cima, que é a concavidade, ou assim com a abertura para baixo, que é a concavidade. Beleza? Nunca para o lado. Tranquilo? Bom, então se você for identificar um gráfico como sendo um gráfico de uma função do segundo grau, se ele tiver assim com a abertura para o lado, seja para a direita ou para a esquerda, você já descarta ele. Beleza? Agora a questão dele ser para cima ou para baixo depende de quem? Depende do coeficiente A.
Ou seja, se o A é positivo, a concavidade é para cima. Se o A é negativo, a concavidade é para baixo. Então eu tenho isso aqui, ó. A menor que zero. A menor que zero quer dizer que é negativo. Então a minha parábola vai ficar assim, ó. Olha a abertura, voltada para baixo. Por que é para baixo? Porque eu falei que o A é negativo. Agora, se eu tivesse um A positivo, maior que zero, a concavidade ficaria para cima. Olha aqui, ó, abertura para cima. Beleza? Então, concavidade para cima. São as duas situações. Todo gráfico da função do segundo grau, ele obedece um desses casos aqui. Ou abertura para baixo ou para cima. Beleza? Bom, o vértice de uma função, galera. Vértice. O que é o vértice de uma função? Nós dizemos que o vértice representa ou o ponto máximo ou o ponto mínimo de uma função. Então, eu posso ter o máximo ou o mínimo. Nós também dizemos que o vértice é aquele ponto onde a parábola troca de sentido. Se ela está descendo, ela vai descer até naquele ponto. Quando chegar naquele ponto, ela começa a subir. Ela muda o sentido. Ou o contrário, ela pode estar subindo até naquele ponto. Quando chega ali, ela começa a descer de novo. Então, o vértice é exatamente o ponto onde a parábola muda o sentido dela. Beleza? Bom, esse ponto que ela muda o sentido, ele pode ser classificado como ponto máximo ou ponto mínimo. Vai depender do tipo de parábola. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só. Se eu tiver um A maior que zero, ou seja, um A positivo, e eu posso ter também um A negativo. São dois casos. Então, o ponto vai ser máximo ou mínimo dependendo desses caras aqui, ou A positivo ou A negativo. Se o A for positivo, o que acontece quando o A é positivo? A concavidade é para cima. Lembram? Concavidade para cima. A abertura vai ficar assim, ó. Tá vendo? Concavidade para cima. Se a concavidade é para cima, onde que está o meu vértice? Olha o meu vértice aqui, ó. É o ponto onde a parábola muda de sentido. Ela desce até aqui, daqui ela começa a subir. Ok? Nesse caso, galera, esse vértice aqui, que é representado através de um par ordenado, o que é um par ordenado? São as coordenadas que representa esse ponto no eixo X e no eixo Y. Todo ponto localizado no espaço tem a sua representação no plano cartesiano. Então, eu posso projetar ele no eixo X e no eixo Y, ok? A projeção desse ponto, que é o vértice no eixo X, nós vamos chamar de XV, ou seja, X do vértice. A projeção dele no eixo Y, nós vamos chamar de YV ou Y do vértice, correto? Então, XV e YV são dois valores que juntos formam as coordenadas do vértice. Coordenada é nada mais, nada menos do que o endereço de um ponto no espaço, ou melhor, no plano cartesiano. Todo ponto tem um endereço no plano cartesiano, dado por essas coordenadas. Beleza? Bom, então, nesse caso, esse tipo de parábola vai ter um ponto mínimo. Aí você diz, professor, por que ponto mínimo? Porque ela vai descer, até chegar aqui. Quando ela chega aqui, ela não desce mais. A partir daqui, ela começa a subir de novo. Então, o menor valor que eu possuo é esse valor aqui. Diferente quando for ponto máximo. Olha só. Se o A for negativo, o que acontece com a concavidade? Ela é para baixo, então ela vai ficar assim, ó, a concavidade para baixo. Se a concavidade é para baixo, aonde que está o meu vértice? Olha lá, o vértice. Beleza? Então aqui, ó, a parábola sobe, até chegar nesse ponto. A partir daqui, não existe mais parábola. A partir daqui, ela começa a descer. Então, a maior altura, o ponto máximo que ela consegue, é exatamente esse ponto aqui, que nós chamamos de ponto máximo, também representado pelas coordenadas x e y do vértice. E nesse caso, tá? O meu ponto é chamado de ponto máximo, porque é o maior valor que eu consigo atingir. Então, ó, repetindo, se o A é maior que zero, a concavidade é para cima. Se a concavidade é para cima, eu tenho ponto mínimo.
Se o A é menor que zero, a concavidade é para baixo. Se a concavidade é para baixo, então eu tenho ponto máximo, ok? Beleza? Bom, como que eu faço, professor, para encontrar essa coordenada do vértice? Então, existe uma formulazinha que nos auxilia nesse cálculo. Tanto para o x quanto para o y do vértice. Então, vamos recordar qual é essa formulazinha. Vou colocar aqui no meio. Bom, para encontrar o vértice, quando o exercício fala bem assim, determine o vértice da função quadrática. Determinar o vértice, gente, é encontrar o x do vértice e o y do vértice. Isso que é determinar. Determinar um ponto nada mais é do que encontrar as suas coordenadas. Então, a partir do momento que eu encontro as coordenadas de um ponto, eu estou encontrando este ponto, ok? Beleza? Então, vamos lá. Para determinar o vértice, nós vamos usar a seguinte fórmula. Para encontrar o x do vértice, o xv, nós vamos usar essa formulazinha. Menos b sobre 2a. Galera, quem é b? É o coeficiente b. Quem é a? É o coeficiente a da função. Então, basta eu pegar o coeficiente b, o oposto dele, e dividir por 2 vezes o coeficiente a. O resultado disso é a coordenada x do vértice. E para encontrarmos a coordenada y do vértice? Para encontrarmos a coordenada y do vértice, nós vamos usar do discriminante. A formulazinha que nos auxilia é essa aqui, ó, menos delta dividido por 4a. Ou seja, eu vou ter que calcular o valor do discriminante. Depois que eu encontrar o valor do discriminante, eu divido por 4 vezes a. Beleza? Aí a resposta é o y do vértice. Tranquilo? Belezinha, né? Bom, então, olha aqui a observação que eu quero. Preste muita atenção nisso aqui, galera. Muita atenção mesmo. Veja bem. O valor de máximo ou de mínimo é sempre dado pelo y do vértice. Por que eu coloquei essa observação? Porque é comum as bancas trazerem no enunciado do exercício para você determinar o ponto máximo. Lá diz assim, qual é o ponto máximo que uma bola vai atingir ao ser lançada, tal? Ou então, qual é o mínimo valor? Entenderam? Então, quando ele falar em máximo ou falar em mínimo, ele está querendo falar de quem, galera? Inicialmente eu quero pedir licença para vocês porque atrapalhei os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público. Somente em 2022, isso mesmo, já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar. Gostou dessa videoaula? Quer continuar assistindo? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço? Inclusive com Personal Coach, que eu estudo em regime de metas, na qual eu tenho certeza absoluta, se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, cumprir as nossas metas de estudos lá no dia da prova, no dia 4 de dezembro, salvo engano, né? É isso mesmo, dia 4 de dezembro você vai fazer uma excelente prova para o sócio educativo do Espírito Santo. São 400 vagas, mais cadastro de reserva. Eles vão habilitar milhares de pessoas e muitas pessoas serão convocadas além do cadastro de reserva. Por quê, professor? Porque são 2 anos de validade por mais 2, 4 anos de validade. Professor, quanto custa o curso da LAC Concurso? Apenas 10 parcelinhas de R$30. É isso mesmo, 10 parcelinhas de R$30 você vai ter esse curso super completo, atualizado, atualizadíssimo. Será o melhor investimento de sua vida, o melhor custo-benefício da sua vida, 10 parcelinhas de R$30. Gostou? Então vem comigo, vem estudar aqui na LAC Concurso, tem um link aqui embaixo onde você vai diretamente fazer a sua matrícula no site da LAC Concursos.